Tudo bom, gente? Estamos lá de volta para mais um vídeo do canal, ainda conversando sobre membrana plasmática, sobre agora o funcionamento da membrana, inicialmente conversando sobre mecanismos de transporte, como o transporte passivo, né? No próximo vídeo, a gente conversa um pouco melhor sobre transporte ativo. Semipermeabilidade é uma propriedade da membrana celular pelo qual ela controla a passagem de substâncias pelo tamanho das partículas. É que nem um filtro, né, gente? Num filtro passam moléculas pequenas, como de água, não passam moléculas grandes, como as de sujeira, e a membrana é muito parecida. Moléculas pequenas podem atravessar a membrana, moléculas grandes não podem atravessar a membrana. Como exemplos de moléculas grandes que não podem atravessar a membrana, de jeito nenhum, nós temos lá as macromoléculas. Macromoléculas são moléculas de altíssimo peso molecular, é o caso dos polissacarídeos como amido, é o caso das proteínas, dos ácidos nucleicos. Então essas aí não conseguem atravessar a membrana. Então a membrana ela tem semipermeabilidade, moléculas pequenas podem passar, moléculas grandes já não podem passar. Outra importante propriedade da membrana é que ela tem permeabilidade seletiva. Quando a gente fala desse jeito, é que ela tem um controle da passagem de substâncias pela natureza química das partículas. Ou seja, moléculas pequenas até que podem atravessar a membrana. Entretanto, depende da natureza química. Então, as moléculas grandes não podem passar de jeito nenhum. As moléculas pequenas, algumas passam, outras não, dependendo da natureza química. Ou seja, quando eu falo que a membrana tem permeabilidade seletiva, pela característica química da molécula, pode ser que ela passe, pode ser que não. Então, semipermeabilidade é um controle físico, semipermeabilidade é pelo tamanho, e permeabilidade seletiva é um controle químico, é pela natureza química da partícula nesse caso. Novamente a gente lembra para vocês da membrana, dentro do modelo do mosaico fluido, né? Onde você tem lá a bicamada lipídica, onde você tem lá as proteínas, e a gente lembra lá das aulas de química, né? Do clássico semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Eu lembro disso, moçada, porque a membrana respeita essa regra da química. De maneira que polar atravessa pela parte polar, apolar atravessa pela parte apolar. Ou seja, quem é que passa pela bicamada lipídica? Ora, moçada, lipídios, eles são apolares. Como lipídios são apolares, quem vai passar pela bicamada lipídica são moléculas apolares. Pequenas, hein? Lembre que moléculas grandes não podem passar. Dentre essas moléculas apolares pequenas que passam pela bicamada lipídica, nós temos gases como O2 e CO2, ácidos graxos de cadeia curta, colesterol, ou seja, moléculas apolares pequenas. Entretanto, um detalhe, moléculas polares muito pequenas, que tem lá um peso molecular até mais ou menos na casa de 90, também podem atravessar pela bicamada lipídica. Agora, desde que elas não tenham carga elétrica. Por que eu estou colocando isso? Porque a bicamada lipídica, ela é isolante elétrica. Como ela é isolante elétrica, ela não permite a passagem de moléculas carregadas. Agora, moléculas polares, desde que elas sejam muito pequenininhas, peso molecular até 90, e que elas não tenham carga elétrica, elas conseguem passar pela bicamada. É o caso, por exemplo, da água, que tem peso molecular 18. É o caso, por exemplo, lá da amônia, que tem peso molecular 17. Elas são moléculas tão pequenininhas que mesmo elas sendo polares, elas atravessam pela bicamada. Até mesmo moléculas como etanol e glicerol conseguem fazer isso. Agora, por quê? Por que elas são polares e conseguem atravessar pela bicamada lipídica? Ora, você pega, por exemplo, lá, segundo o modelo do mosaico fluido, a membrana, pela bicamada lipídica, nós temos lá substâncias apolares pequenas podendo passar e substâncias polares muito pequenas podendo passar pela bicamada. Como eu falei, a história das substâncias polares, né? Era uma vez fosfolipídios e, gente, a molécula de água é tão pequenininha, ela é tão ridiculamente pequena que ela consegue, mesmo sendo polar, atravessar no espaço entre os fosfolipídios. É por isso que, mesmo a cauda do fosfolipídio sendo apolar e a água sendo polar, a água ela é tão pequenininha que ela consegue passar naquele espacinho que você tem lá entre as caudas,
a água consegue passar. De maneira que moléculas polares, desde que sejam muito, muito pequenininhas, elas também conseguem atravessar pela bicamada lipídica e desde que não tenham carga elétrica. Inclusive, por exemplo, álcool, né? Etanol. Por que o etanol tem um efeito tão rápido, né? O cidadão toma lá a primeira dose de cana dele, já começa a ficar alegre. Ora, etanol atravessa pela bicamada. Então, apesar de ser uma molécula polar, bem pequenininha, atravessa pela bicamada, o efeito é rápido, porque chega no cérebro rápido. Por outro lado, passam pelas proteínas, que têm características polares, moléculas polares pequenas, sem carga elétrica ou com carga elétrica. Então aí não tem diferença, tanto faz sem ou com carga elétrica. É o caso, por exemplo, de monômeros, como monossacarídeos, tipo glicose, é o caso de aminoácidos, é o caso, por exemplo, de íons. Todos esses caras, eles, por exemplo, podem passar através das proteínas. Lembrando que existem dois tipos de proteínas de transporte através da membrana. Você tem as proteínas canais ou poros. Proteínas canais ou poros não se alteram durante o transporte. Então você pega lá uma proteína canal ou poro, a molécula que vai atravessar, ela atravessa e a proteína não se altera durante o processo de transporte. É diferente das proteínas permeases, também chamadas de carreadores, que elas se alteram durante o transporte. Então pega lá uma proteína carreadora, uma permease, a molécula que vai ser carregada se liga num determinado ponto. Quando ela se liga, o resultado é que a proteína muda de forma, e no que a proteína muda de forma, libera a molécula do outro lado. Então, olha a diferença. Quando eu disser que a proteína ela é um canal, ela é um poro, a substância passa e a proteína não muda de forma no processo. Mas quando eu disser que a proteína ela é carreadora, quando eu disser que a proteína é uma permease, ela muda de forma. Então ela tem uma determinada forma química, está desse jeito, aí de repente ela vai lá, muda de forma, fica desse jeito. Então ela pode ter dois estados, né? Fechada embaixo e aberta em cima, ou fechada em cima e aberta embaixo. Então a princípio ela está desse jeito, a molécula se liga, ela vai lá, fecha em cima, abre embaixo, e a molécula então ela pode acabar passando. Então ela se altera de forma durante a passagem de substâncias. De modo geral, proteínas carreadoras, permeases, elas são específicas para um determinado tipo de molécula. Tem um sítio ativo, né? Semelhante ao que acontece no enzima, onde, por exemplo, sei lá, a glicose liga no carreador e só a glicose pode passar. Outras moléculas precisariam de outros carreadores. Então, de modo geral, é específico. Eu tenho lá alguns tipos de transporte através da membrana. Você tem o transporte passivo, você tem lá o transporte ativo. E o transporte passivo, ele é caracterizado porque ele acontece a favor do gradiente de concentração. O que quer dizer isso? Do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. E ele é espontâneo. Inclusive eu lembro das aulas de química que todo processo que é espontâneo em química, ele é exotérmico. Ele libera energia. De maneira que transporte passivo, ele libera energia. Então ele é espontâneo, não apenas ele não consome, como ele libera energia no processo. Era uma vez um recipiente dividido em duas partes A e B por uma membrana permeável ao soluto. Eu tenho um meio hipertônico, mais concentrado em soluto. Eu tenho um meio hipotônico, menos concentrado em soluto. E eu lembro que moléculas num determinado ambiente, elas são dotadas sempre de movimento. Aquele movimento aleatório, caótico, desordenado, inerente à matéria. É aquele movimento cinético que as moléculas têm, que só para no zero absoluto. Então, tirando lá a temperatura do 0 Kelvin, as moléculas, elas estão lá sempre se mexendo. E nessa brincadeira delas estarem sempre se mexendo, de vez em quando, aleatoriamente, moléculas vão passar do meio A para o meio B. Sendo, gente, que as moléculas do meio B, elas também estão se mexendo. O que quer dizer que, de vez em quando, moléculas do meio B vão passar para o meio A. Ou seja, nós temos que as moléculas estão se movimentando na doida. Tanto elas vão de A para B, como elas vão de B para A. Entretanto, o número de moléculas que vão passar de A para B, ele é maior do que o número de moléculas que voltam de B para A. Por quê? Porque se no meio hipertônico tem mais moléculas e no meio hipotônico tem menos moléculas, as moléculas estão se mexendo na doida. Mas nesse caso, como tem mais moléculas em A do que em B, tem mais moléculas no meio hipertônico do que no meio hipotônico,
o número de moléculas que vão de A para B é maior do que o número de moléculas que vão de B para A. O que quer dizer que se você vai lá e subtrai essas setas, passam mais moléculas de A para B do que voltam de B para A, o deslocamento efetivo é do meio mais para o meio menos concentrado. Se você pensa como se fosse uma aula de física, se você pensa como se fossem vetores, o número de moléculas que vão de A para B é maior do que o número de moléculas que voltam de B para A, se você subtrai as que vão de A para B das que voltam de B para A, o deslocamento efetivo é no sentido de A para B. Ou seja, é do meio hiper para o meio hipotônico. Então, se alguém está se perguntando por que as moléculas passam espontaneamente do meio mais para o meio menos concentrado, do meio hipertônico para o meio hipotônico, é da natureza química das moléculas. Elas estão se mexendo na doida. No que elas estão se mexendo na doida, de vez em quando vai de A para B, volta de B para A, mas o deslocamento efetivo é do meio A para o meio B, do meio hipertônico para o meio hipotônico, até quando? Até quando o meio ficar isotônico. Até a concentração dos dois lados ficar igual. Vem cá, quando o meio fica isotônico, as moléculas param de se mexer? Não, gente, claro que elas não param. As moléculas só param de se mexer no zero absoluto. Tirando o zero absoluto, tirando o zero Kelvin, as moléculas estão sempre se mexendo. E nessa brincadeira, continuam passando moléculas de A para B, continuam voltando moléculas de B para A. Entretanto, quando o meio está isotônico, o número de moléculas que vão de A para B é igual ao número de moléculas que voltam de B para A. Ou seja, quando está isotônico, a quantidade de partículas que vão de A para B é igual às que vão de B para A, e o resultado é que se você subtrai uma seta da outra, o deslocamento efetivo ele é nulo. De novo, se você pensa como na aula de física vetores, tem lá de A para B, tem lá de B para A. As que vão de A para B é igual às que vão de B para A, o deslocamento efetivo é nulo. Como se fala em química, como se fala em física, eu tenho um equilíbrio dinâmico. Então, as moléculas vão do meio mais para o meio menos concentrado, espontaneamente, devido ao movimento cinético natural das partículas, até que os ambientes fiquem isotônicos. Quando ficam isotônicos, se atinge lá o estado de equilíbrio, um equilíbrio dinâmico. Quem vai de A para B é igual ao que volta de B para A. Nós temos 3 tipos de transporte passivo: difusão simples, difusão facilitada e osmose. Difusão simples, também chamada de diálise, é a passagem de soluto do meio hipertônico para o meio hipotônico através da bicamada lipídica. Que tal a gente aproveitar para lembrar quem é que passa pela bicamada lipídica? Pela bicamada lipídica passam substâncias apolares pequenas, O2, CO2, ácidos graxos, colesterol, e substâncias polares muito pequenas, sem carga elétrica, como, por exemplo, amônia, etanol e daí por diante. Então, o que caracteriza a difusão simples é que ela vai do meio mais para o meio menos pela bicamada lipídica. Tem a passagem de soluto do meio mais para o meio menos pela bicamada lipídica. A difusão facilitada também é passagem de soluto do meio mais para o meio menos concentrado. A diferença é que é pelas proteínas. Então, difusão simples é pela bicamada, difusão facilitada é pelas proteínas de membrana. Agora, continua sendo soluto do meio hipertônico para o meio hipotônico. Lembrando que quem é que passa pelas proteínas? Substâncias polares pequenas, sem carga elétrica ou com carga elétrica. Monossacarídeos, aminoácidos, íons, eles passam por difusão facilitada. E por fim, gente, nós temos a osmose. A osmose é diferente dos 2 casos anteriores, porque a difusão simples e difusão facilitada é passagem de soluto, enquanto que a osmose é passagem de solvente, é passagem de água, sendo que a água vai do meio hipotônico para o meio hipertônico. E é nessa hora que muita gente estranha. Peraí, Landim, osmose não é transporte passivo? Se não é transporte passivo, não tem que ir do meio mais para o meio menos concentrado? Então como é que está indo do meio hipotônico para o meio hipertônico? Ah, gente, cuidado com o conceito de hipotônico e hipertônico. Hipotônico é o que tem menos soluto. Hipertônico é o que tem mais soluto. Entretanto, é tudo uma questão de relatividade. Um ambiente que tem menos soluto, eu poderia dizer que é o que tem mais solvente. Você pode dizer que tem menos sal
ao que tem mais água. E de maneira semelhante, um ambiente que tem mais soluto é um ambiente que tem menos solvente. Você pode argumentar que ele é um ambiente onde você tem lá, mais sal, então proporcionalmente ele tem menos água. Então cuidado, que o conceito de hipo e hiper se baseia no soluto. Então hipotônico tem menos soluto, mas é o que tem mais solvente. Hipertônico tem mais soluto, mas é o que tem menos solvente. Então dizer que você tem menos sal é a mesma coisa dizer que você tem mais água. Dizer que você tem lá mais sal é a mesma coisa dizer que você tem menos água. Quando eu falo em difusão, difusão vai de onde tem mais soluto para onde tem menos soluto. Difusão não é passagem de soluto? Como difusão é passagem de soluto, vai de onde tem mais soluto hipertônico para onde tem menos soluto hipotônico. Mas, gente, osmose é passagem de solvente. Como osmose é passagem de solvente, ela vai de onde tem mais solvente, que é o meio hipotônico, para onde tem menos solvente, que é o meio hipertônico. Então, não estranhe. Por que a osmose vai do hipo para o hiper? Ela vai do meio hipotônico, porque o meio hipotônico é o que tem mais solvente, para o meio hipertônico, porque o meio hipertônico é o que tem menos solvente. Então, a osmose é transporte passivo. Ele vai do meio que tem mais água, e o meio que tem mais água é o hipotônico, é o que tem mais solvente, por meio que tem menos água. E o meio que tem menos água, ele é o hipertônico, é o que tem menos solvente. Por onde é que a água passa? Por tudo quanto é buraco. A água ela é tão pequenininha que ela passa pela bicamada lipídica, mas ela também passa por proteínas. Inclusive, existem proteínas específicas para passarem de água. Elas são chamadas de aquaporinas. Aquaporinas para passarem de água. Lembrando que, em transportes passivos, quanto maior a diferença de concentração, quanto maior a temperatura do sistema e quanto menor o tamanho da partícula, maior é a velocidade do transporte. Quer dizer, então, que se a diferença de concentração é grande, se a temperatura é alta e se a partícula é pequena, a tendência do transporte passivo é ser mais veloz. Daí, eu monto um gráfico. A velocidade de transporte em função da concentração de partículas. No caso da difusão simples, é proporcional. Quanto maior a concentração, maior a velocidade. Entretanto, moçada, no caso lá de você pegar um gráfico como esse, ele é um gráfico semelhante ao gráfico que a gente tinha de atividade enzimática em função da concentração do substrato. Quanto mais substrato, maior a atividade da enzima. Até um certo ponto, chamado de ponto de saturação, que fica constante. Se nesse gráfico você satura, aumenta até um ponto que satura e fica constante, saturação das proteínas, você tem saturação das proteínas carreadoras. E se você tem saturação das proteínas carreadoras, quem trabalha com proteínas carreadoras é a difusão facilitada. Daí, olha a diferença do gráfico. Difusão simples é diretamente proporcional. Quanto maior a concentração, maior a velocidade. Mas na difusão facilitada e no transporte ativo, que são processos que envolvem carreadores, que envolvem proteínas de transporte, quanto mais substrato, maior a velocidade de transporte. Só que chega uma hora onde todos os carreadores, todas as proteínas de transporte estão ocupadas pelo substrato, que não adianta aumentar a concentração da partícula, que a velocidade é máxima e constante. Quando eu tiver a saturação, fica constante. Então aumenta até um certo ponto, quando eu tiver a saturação, vai ficar constante. Se satura, tem carreadores, difusão facilitada. E o transporte ativo, que a gente vai ver com mais carinho no próximo vídeo, ele, moçada, trabalha desse jeito. Eu lembro, moçada, que se eu pego, por exemplo, a hemácia e coloco a hemácia em água do mar, concentração da hemácia é 0,9% em NaCl e ela é hipotônica, porque a concentração de sal no mar é 3,5%, então o mar ele é hipertônico. 0,9 hipo, 3,5 hiper, e aí eu vou ter duas coisas. Osmose vai do meio hipo para o meio hiper. Quer dizer que a água vai do meio hipo para o meio hiper. Ao mesmo tempo em que o sal, que é soluto, vai do meio hiper para o meio hipo. Entretanto, quando analisa esse caso, gente, basicamente, só tem osmose. Por que não vai ter difusão?
Porque você tem lá que a difusão de sódio, a difusão de cloreto, ela é muito pequenininha. Ela é muito pequenininha porque a membrana é pouquíssimo permeável a íons. Então pode passar sódio? Pode passar cloreto? Pode, mas com grande dificuldade. Quase não vai passar. E é por isso que normalmente eu ignoro a difusão. Normalmente, a água sai, o sódio e o cloreto entram. Eu vou ignorar que o sódio e o cloreto vão entrar. Por quê? Entra muito pouco sódio e cloreto. Entra pouquíssimo sódio e cloreto. Porque a membrana é pouquíssimo permeável a íons. A água, entretanto, sai que é uma beleza. Tem outro motivo pelo qual a gente vai ignorar a difusão. Difusão, ele envolve passar em dissoluto. E o soluto são partículas grandes. Quanto maior a partícula, menor a velocidade de transporte. Então, difusão sempre é um processo lento. No caso da osmose, água são partículas muito pequenininhas. Quanto menor a partícula, mais rápido o transporte. Então, a osmose, ela é bem mais rápida. Outro detalhe, quando eu trabalho com difusão, o volume total de soluto, ele é desprezível. Tão desprezível que quando eu tenho difusão, não mexe no volume da célula. Entretanto, o volume total de água é significativo. Entre 75% e 85% da célula é água. E quando passa água, a osmose altera o volume celular. Um outro motivo para normalmente a gente ignorar a difusão é que a difusão ela é muito lenta. Como o soluto é grande, ela é muito lenta. A osmose ela é muito mais rápido. Então a água passa tão rápido que não dá tempo do soluto passar. Outra coisa é que quando tem difusão, o volume da célula não se altera. Entra açúcar, sai açúcar. Entra sal, sai sal. Não vai alterar o volume da célula, porque o volume total de açúcar ou sal é muito pequeno. Mas quando entra água, sai água, altera o volume. Né? O componente mais abundante da célula é água. Se entra água, sai água, altera o volume da célula. Daí estarei desprezando a difusão. Vou prestar atenção só na osmose. Né? Osmose, ela é mais rápida. Osmose mexe no volume da célula. Difusão não. E muitas vezes nem sequer acontece, porque o soluto muitas vezes tem dificuldade de passar. Eu vou analisar alguns casos. Primeiro, osmose em células animais. Célula animal só tem membrana, e a membrana é elástica e ela é frágil. Se forçar demais, ela arrebenta. Lembrando que a célula animal não tem parede celular. Era uma vez a hemácia, concentração da hemácia 0,9% em sal, vou colocar em água do mar, concentração de 3,5%, a hemácia hipotônica, a água do mar hipertônica, a água vai do meio hipo para o meio hiper por osmose, e devido à saída de água, a célula vai acabar então murchando. A célula murcha até que ponto? Até ficar isotônica. E o nome disso é plasmólise. Cuidado, que o nome lise quer dizer quebra. Apesar de o nome lise querer dizer quebra, plasmólise, a célula não quebra. Ela murcha. Ela murcha, ela vai acabar diminuindo de tamanho. Por que deram então o nome de plasmólise? É porque no microscópio, quando eu coloco lá a hemácia no ambiente com muito sal, a hemácia vai encolhendo, 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 até que ela desaparece. Antigamente a galera achava que ela explodia, que ela rompia. Aí deram o nome de plasmólise. Como hoje a gente sabe que ela não rompe, acaba ficando meio idiota o nome, né? Porque não mudaram o nome continua sendo plasmólise, lise quer dizer quebra, apesar de a hemácia não quebrar. Daí, pelo amor de Deus, cuidado com isso. Que apesar do nome plasmólise, lise querer dizer quebra, a célula não quebra, ela murcha. O nome alternativo para plasmólise é crenação. Crenação, o nome alternativo para plasmólise. Vou pegar agora a hemácia com concentração 0,9 e colocar no meio com concentração 0,8. Notem que agora a hemácia está hiper, o meio está hipo. Na osmose, a água vai do meio hipo para o meio hiper, o que quer dizer que agora entra água. E no que entra água, a célula incha. Ela incha até ficar isotônica. No que a célula incha, o nome disso é deplasmólise. Landim, eu posso usar o nome turgência? Alguns autores usam. Entretanto, eu vou guardar o nome turgência para um caso especial que eu descrevo já já em plantas. Aqui, na célula animal, ela incha, melhor usar o nome deplasmólise,
Plasmólise, murcha. Deplasmólise, incha. O contrário da plasmólise. Na terceira situação, eu vou pegar a hemácia de concentração 0,9 e vou colocar em água destilada, que a concentração é 0. E aí, moçada, nesse caso, não apenas a hemácia está hiper, como agora, moçada, ela está muito hiper, porque o meio está muito hipotônico. Como o meio está muito hipotônico, a gente tem lá que vai haver osmose, vai entrar água, vai entrar muita água, a célula vai inchar, ela vai inchar tanto que ela arrebenta. Bum! Plasmoptise é o nome disso. Então, plasmoptise, também chamada de hemólise, por causa das hemácias, é quando eu coloco a hemácia no meio muito hipotônico, então vai entrar água pra caramba, entra tanta água que a célula incha, como a membrana é frágil, a célula explode. Plasmoptise, o nome dessa situação. Em células vegetais, vai ser um pouco diferente, porque a célula vegetal tem membrana elástica e frágil e tem parede celular. Sendo que a parede é externa à membrana, ela é permeável, rígida e resistente. O que quer dizer que ela não arrebenta nem a pau. Enquanto a célula animal, se você força muito, ela rompe, a célula vegetal não tem perigo de romper, porque a célula vegetal, nesse caso, tem a parede celular, que ela é resistente. Era uma vez uma célula vegetal, eu tenho a membrana por dentro, eu tenho a parede por fora, e eu lembro que tem uma organela que ocupa a maior parte do citoplasma da planta, chamado de vacúolo. Né? Água entra, água sai, basicamente do vacúolo. Vou pegar a célula vegetal e colocar no meio hipertônico. Quer dizer que agora ela está hipotônica, do meio hipo para o meio hiper, através da osmose, sai água. Gente, quando sai água, a gente tem um detalhezinho. A parede celular, ela é rígida, então ela não vai sair do lugar. Só quem sai do lugar é a membrana. Então a membrana separa da parede e ela acaba murchando. Notem bem que a parede celular continua no canto dela. É só a membrana celular que ela retrai. Então estava assim, a parede e a membrana, uma encostada na outra, a parede fica, a membrana vai. Então estava a parede e a membrana encostadinhas. A parede fica, a membrana vai e elas separam uma da outra. É a principal característica da célula vegetal murcha. Ela fica isotônica com a membrana separada da parede e o nome disso é plasmólise, que nem acontece lá nas células animais. Então, célula vegetal plasmolizada, a membrana descola da parede. Vou pegar agora, moçada, a célula vegetal, colocar no meio hipotônico. Quer dizer que agora ela está hiper, a água vai do meio hipo para o meio hiper por osmose, quer dizer que entra água. E no que entra água, a célula incha. A célula incha até ficar isotônica. E o nome disso é deplasmólise, que nem na célula animal. Ô Landim, posso chamar de turgência? Alguns autores chamam. Entretanto, eu prefiro guardar o nome turgência para esse último caso. Peguei a célula vegetal, coloquei ela hipertônica num meio muito hipotônico. De maneira que na osmose não apenas vai entrar água, como vai entrar muita água. E gente, imagina que entra água e nada da célula ficar isotônica. A célula incha, mas não consegue ficar isotônica. A célula incha e o meio continua hipo, e a célula continua hiper, e a água continua entrando por osmose. Se fosse uma célula animal, no que continuasse entrando água por osmose, a célula ia inchando, bum, ela ia arrebentar. Mas a célula vegetal não, porque ela tem parede. Era uma vez a parede. Toda vez que a água entra, bate na parede, ação e reação. A parede empurra a água de volta. Então a água entra, bate na parede, a parede empurra a água de volta, ou seja, entra água por osmose, a água bate na parede e volta, sai água devido à resistência da parede celular. O resultado é que chega uma hora que a água que entra por osmose iguala a água que sai pela resistência da parede. A gente atinge um equilíbrio sem ficar isotônico. A água que entra por osmose é igual à água que sai devido à resistência da parede, e o nome disso agora é turgência. Então notem bem que turgência é um equilíbrio sem isotonicidade. A célula entra em equilíbrio, mesmo ela estando ainda hipertônica e o meio hipotônico.
Continua entrando água por osmose, continua. Entretanto, a água que entra bate na parede e sai. A água que entra é igual à água que sai. A água que entra por osmose é igual à água que sai pela resistência da parede. Equilíbrio sem que a célula vegetal arrebente. Então, a célula vegetal nunca arrebenta. Que tal eu repetir de maneira resumida as ideias que eu estava discutindo? Se eu pego uma célula animal e coloco no meio hipertônico, ela perde água e murcha. O nome disso é plasmólise. Se eu pego a célula vegetal e coloco no meio hipertônico, ela perde água e murcha, a membrana separa da parede e o nome é plasmólise também. Então é plasmólise no animal, é plasmólise na planta. Se eu colocar agora no meio hipotônico, a célula ganha água e incha. O nome disso é deplasmólise. Em vegetais, ganha água e incha. O nome disso é deplasmólise. Igualzinho. A grande diferença é num meio muito hipotônico, onde vai entrar água pra caramba. No caso da célula animal, ganha muita água, a célula rompe, plasmoptise. No caso da célula vegetal, ganha muita água, a célula não vai conseguir ficar isotônica de tanta diferença de concentração, entretanto ela não explode. Chega uma hora que a água que entra por osmose se iguala à água que sai pela resistência da parede. Então a água entra por osmose, sai pela resistência da parede, equilíbrio sem isotonicidade, e o nome disso, gente, turgência nesse caso. Vamos nós para a questãozinha de hoje, né? Osmose é um processo espontâneo que ocorre em todos os organismos vivos e é essencial à manutenção da vida. Uma solução de 0,15 mol por litro de NaCl possui a mesma pressão osmótica das soluções presentes nas células humanas. O que quer dizer? Que a concentração da célula é 0,15. Imersão de uma célula humana em uma solução de 0,20, concentração no meio é 0,20. Se a célula é 0,15, ela está hipo. Se o meio está 0,20, ele está hiper. Lembrem que como a membrana ela é pouco solúvel ao sódio, quase não passa sódio, né? Entretanto, passa água. A água vai do meio hipo para o meio hiper, então ela vai do meio hipo, a célula, para o meio hiper, o ambiente, quer dizer que sai água por osmose. Então, nesse caso, vai sair água por osmose. Landim, e o sódio? Vou ignorar, porque a membrana é quase impermeável ao sódio. Daí no item A, vai haver absorção de íon sódio sobre a superfície da célula? Falso. A membrana é pouquíssimo permeável ao sódio. Difusão de sódio? Falso. Ela é pouquíssimo permeável ao sódio. Diminuição da concentração das soluções presentes na célula? Ora, concentração é a massa de soluto sobre o volume de solvente. Lembrem que a célula está hipo, que o meio está hiper, então está saindo água por osmose. Se está saindo água, diminui o volume de solvente. E aí, moçada, se diminui o volume de solvente, aumenta a concentração. Então vai haver aumento da concentração das soluções e não diminuição, e tem que ser falso. Então aumenta a concentração dentro, porque sai água. Se sai água, diminui o volume de solvente. Se diminui o volume de solvente, aumenta a concentração de soluto. No item D, transferência de sódio, não passa sódio. No item E, transferência de moléculas de água do interior da célula para a solução. Tradução, a água vai da célula hipotônica para o meio hipertônico por osmose. Item correto para marcar, letra E. E no próximo vídeo, transporte ativo. Até lá, gente!